Só que eu acho que não é de bom tom agredir os senadores. É simplesmente não interferir, presidente. Não, mas não, agredir... Mas o senhor vai ser censor de senador agora? Presidente, só O senhor vem nos informar. Assegurada a palavra. Não cansa de passar vergonha. Não estou agredindo. Não cansa de passar vergonha. Agredindo e não é parte do meu perfil. Vou enfrentar... Senhor presidente, só para fazer justiça, o Drauzio reconheceu o erro de se colocar esse vídeo na atualidade, presidente. No início, Veja a estratégia da oposição. Atentar bem, Brasil. Senhores senadores... Essa é a oposição. Esse é o grupo G7 da CPI. É assim que eles agem. É assim. Senador Marcos Rogério, essa presidência está garantindo Agradeço, tempo Vossa Excelência. a Vossa Excelência. Agradeço, presidente. Só houve uma retificação de informação que considera Não, adequada. presidente, não precisa, porque essa informação eu vou dar aqui. A questão é a narrativa. Convenhamos, os assodados Não, aqui... a questão é a verdade. Não, a questão é a narrativa, a cantilena que o G7 coloca aqui dentro. Um homem altamente capacitado, influente, com exposição de âmbito nacional, que não acertou em todas as suas previsões feitas logo no começo da pandemia. Foi 30 de janeiro de 2020. Mas já sei o que se dirá acerca dele, e nem precisou eu dizer aqui. Já vieram aqui os aloprados dizerem. Era o começo da pandemia. Senador, me Presidente, permita. não, presidente. Senador Marcos Rogério... Peça para ele retirar essa taquigrafia. É o máximo que você tem. Eu determino a taquigrafia que seja retirado o vocabulário senhor presidente, das notas taquigráficas da sessão. Pode o que continuar. Vossa Excelência está determinando que seja retirado? O termo que o senhor chamou os senadores. Qual? O senhor quer manter? O senhor quer manter o termo como o senhor Não, chamou os senhor senadores? presidente, eu assim, não tenho problema nenhum em retirar se alguém se sentiu ofendido. Não, a presidência mas determina a secretaria que retire esse essa CPI já teve xingamentos aqui de coisas que, olha, vai muito além de aloprado, viu, presidente? Mas não tem problema. Se ofenderam com aloprado, eu retiro. Não precisa de retirar, não. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. A CPI da Covid, a CPI do genocídio, ela correu hoje quase que 100% dentro daquilo que nós já prevíamos. Osmar Terra é um sujeito que foi praticamente criado dentro do Congresso, é um sujeito que tem muitos anos na política e mais do que nunca ele conhece aquele meio ali como poucos. É um sujeito que acabou sendo o tempo todo perguntado sobre aquilo que nós todos já conhecemos, já sabemos, já vimos. Eu nem vou repetir aqui esses vídeos, já colocamos aqui os vídeos em que todas as previsões, tudo o que ele falou estava incorreto. É um sujeito que claramente está à frente de um gabinete paralelo, um shadow cabinet, que a gente realmente constatou, apresentado pelo Bolsonaro como uma de suas referências, um dos seus consultores. E para ele só resta negar essas questões, não há provas concretas que possam de alguma forma dizer claramente que o Bolsonaro tem esse gabinete paralelo, porque a grande verdade é que, de fato, o gabinete paralelo não se estabelece de uma forma pragmática, com reuniões fixas, com eventos fixos, mesmo porque isso, de certa forma, seria uma forma indireta, vamos colocar assim, do Bolsonaro colocar a sua culpa no cartório. E nós estamos falando de malandros, nós estamos falando de raposas velhas da política. Bolsonaro há mais de 30 anos na política, assim como Osmar Terra, e eles sabem das consequências dos seus atos. Então eles não vão escancarar as coisas. Bolsonaro, evidentemente, em alguns momentos ele dá uma derrapada aqui e ali, mas no final das contas o que acaba acontecendo é a mesma coisa de sempre. Ele simplesmente camufla as suas ações, isso tudo fica numa situação sem muitas evidências claras, apesar de todos saberem que houve uma movimentação nesse sentido. Nós temos gravações feitas que mostram reuniões do Bolsonaro com o Osmar Terra, com outras pessoas ligadas ao meio da medicina que são negacionistas, caso da Nise Yamaguchi, por exemplo. Pessoas que, de alguma forma, para agradar o Bolsonaro, defendiam essas propostas anti-ciência do Bolsonaro. Então, sabe, era mais do que previsível
aconteceu o que aconteceu hoje. Mas houve uma questão que eu considero muito importante para a gente refletir, sempre pedindo aí, não se esqueça desse like. O like é muito importante para a gente. Dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. 40% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não são inscritos aqui no canal, então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Também não se esqueça do like. O que houve num dado momento da CPI hoje é uma prova do que está acontecendo por parte dos governistas. Se Bolsonaro é malandro a ponto de não colocar as evidências, as provas de que ele realmente tinha um governo paralelo dentro do seu próprio governo, um Ministério da Saúde das sombras, um Ministério da Saúde além do seu Ministério da Saúde oficial, digamos assim, o que acaba comprovando isso, por um lado, é também o comportamento dos seus apoiadores. Hoje, o que eu vi com relação ao Marcos Rogério é uma demonstração clara do quanto eles não têm limites para serem canalhas. Não tem outro termo. É canalice isso. É uma narrativa canalha. O Marcos Rogério, ele pega um vídeo de antes de qualquer caso da Covid no Brasil, 30 de janeiro, um vídeo do médico Drauzio Varella, que todos sabem hoje, já faz um bom tempo isso, é um defensor das boas práticas em relação à Covid, de tudo aquilo que nós hoje conhecemos como as questões graves também a respeito da Covid, os problemas ligados às infecções, mas num primeiro momento o Drauzio tinha em suas mãos alguns dados que eram fornecidos pela China e pelos dados da China ele fez uma análise breve do que seria a Covid. Só que logo depois, e não demorou muito, assim que ele soube e teve consciência plena do que estava acontecendo fora da China, porque até então, no momento da análise dele, isso só estava acontecendo na China, ele mudou a sua opinião. A sorte é que outros senadores, ainda no decorrer da CPI, colocaram esse vídeo em que o próprio Drauzio Varella deixa claro que ele se arrependeu daquela fala, em que ele não sabia ao certo o que estava acontecendo e explica o motivo dele ter colocado aquela fala exatamente por não ter à sua disposição as informações necessárias para tirar uma conclusão mais objetiva sobre o que realmente é a Covid. Mesmo assim, mesmo sabendo desses dados todos, da forma com que o Drauzio Varella hoje lida com as questões, do pedido de desculpas pelo próprio Drauzio Varella, o Marcos Rogério, então, coloca esse vídeo de 30 de janeiro do ano passado e ele tenta, de alguma forma, em função desse vídeo, defender o Osmar Terra, para dizer, olha, até o Drauzio Varella errou, como se a gente caísse naquela máxima de que um erro justificasse o outro. A gente sabe que um erro não justifica o outro. Por outro lado, tem uma diferença brutal entre esses dois fatos. Drauzio Varella errou, assumiu o seu erro, mudou a sua postura e passou a falar de forma muito séria e muito técnica sobre realmente as causas do Covid e sobre a necessidade de se fazer isolamento, de usar álcool em gel, de usar máscara, de ter posturas de cuidado em relação ao Covid. Então, se o Marcos Rogério quer defender o Osmar Terra, nós teríamos que então ter do Osmar Terra a mesma atitude. Osmar Terra, que errou sempre, ele deveria assumir o seu erro e mudar a sua postura. Passar então a defender as suas teses, as suas opiniões dentro de aspectos científicos. Isso não aconteceu. Então não é um exemplo, não é parâmetro. Se em algum momento o próprio Drauzio Varella assume o seu erro e muda de postura, Osmar Terra nunca fez isso. Olha, eu não conheço, eu conheço o Dr. Drauzio pela televisão, eu nunca falei com ele. Eu também não. Não, bem, mas que eu saiba, pelos que eu vi, ele mudou de opinião.
Aí o burro chucro não, ele fica empacado, você tá me entendendo? Sabe o que é burro chucro? Sabe, né? Aquele cara que empaca com uma ideia Mas Vossa e não se Excelência faz mexe. isso o tempo. Hoje, durante a CPI, Osmar Terra reafirmou tudo aquilo que ele havia dito e tentou de alguma forma desconversar aqui e ali, quando não tinha mais condições dele simplesmente dizer que é isso mesmo e reafirmar. Ele diz, olha, errei ali, mas errei em função disso, daquilo, mas os principais pontos, que é, por exemplo, o combate que Osmar Terra faz a respeito de lockdown, ele permaneceu. O combate que ele faz em relação à gravidade do Covid, ele permaneceu. Então hoje a gente viu mais uma vez mais um negacionista dentro da CPI e mais uma vez os governistas canalhas. Canalhas, essa é a verdade. Desonestos, defendendo as atitudes. Tem aí como exemplo o Marcos Rogério, que é um dos principais nomes dessa tropa de choque, que para Cruzoé virou a tropa de cheque. O Marcos Rogério, ele recebeu por emendas da bancada 22,9 milhões de reais, mas nestes recursos do orçamento paralelo foram cerca de 104,1 milhões de reais, mais de 100 milhões de reais, somados dá 127 milhões de reais que foi colocado na conta aí do Marcos Rogério para fazer essas emendas, e aí ele tem lá o seu grupo de WhatsApp, o tempo todo que ele recebe essas verbas, ele bate bumbo, mandamos lá 600 mil para fazer um recapeamento em tal cidade, e aí não tem mais pó lá na cidade, porque colocamos lá um recapeamento, asfaltamento de determinadas vias e tudo mais. Eles têm uma articulação em cima disso, mas você percebe que desses orçamentos que ele recebe, só recebe porque está defendendo loucamente o Bolsonaro. É uma pena que o nosso país esteja nessa situação. Que a gente tem um sujeito como Osmar Terra Plana, defendendo as coisas que a gente acha as mais revoltantes, porque a gente sabe que todas aquelas defesas levam as pessoas ao engano. Nós temos inúmeros, eu vou deixar aqui na descrição, inúmeras reportagens que já estão aí, demonstrando todas as mentiras, todos os equívocos, tudo aquilo que o Osmar Terra, inclusive, falou hoje na CPI, que está completamente equivocado, completamente errado, completamente mentiroso. A gente lamenta em ver que mesmo num âmbito de CPI, onde, num caso como Osmar Terra, ele é um convidado, então ele não tem um peso muito grande nas suas palavras, mas mesmo assim ele se propõe a ir lá como convidado para mentir descaradamente e acaba tendo defesas como essa do Marcos Rogério, que usa um exemplo que não tem absolutamente nenhuma ligação, somente para que depois eles possam sorrir, porque parecem adolescentes, sorrir para dizer, tá vendo, você foi lá, esfregou na cara deles a fala do Drauzio Varela, que tem ligação com a Globo, e aquelas narrativas que você percebe que são muito próprias do bolsonarismo. É uma pena que a cobertura que a gente faz aqui da CPI tenha que mostrar momentos tão lamentáveis como esse que a gente passou hoje. Um sujeito que ficou horas e horas reafirmando uma série de mentiras e a gente percebe que não tem condições disso mudar, porque é uma regra. Você precisa ser um mentiroso para que você possa defender Bolsonaro nessa pandemia. Bolsonaro se cerca de pessoas completamente negacionistas, mesmo que sejam confrontados com a verdade dos fatos, eles ainda defendem. Osmar Terra leva como exemplo a Suécia, que a gente percebe que teve problemas graves. Nós temos agora o primeiro-ministro da Suécia que vai ser praticamente obrigado a renunciar. Ele passou por uma sabatina que veio de uma investigação inédita, histórica, na Suécia, que demonstra que esse virologista que o primeiro-ministro sueco acabou se baseando para ter as suas atitudes com relação à pandemia, ele, na verdade, acabou prejudicando e levando milhares de mortos para a Suécia. A Suécia tem um número de mortos muito maior em relação aos países que a circundam. Então, realmente, a gente percebe que o Brasil
enquanto estiver nas mãos de bolsonaristas, a gente não vai ter uma solução. A solução, infelizmente, é a morte. A solução que eles têm para todos nós é um cemitério gigante que se transformou esse país com mais de 500 mil de mortos. O que você pensa a respeito disso? Coloque seu comentário aqui. Você viu essa CPI, esse desastre retórico que foi a CPI hoje? Coloque o seu comentário aqui. A gente lamenta, mais uma vez, que as coisas sejam assim, mas estamos falando daquele que é uma das referências do Bolsonaro. Não poderia ser diferente. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. A gente se encontra numa próxima.